Bom dia a todos. Amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia junto comigo. Livro de Atos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Eu convido você a ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Um bom dia para você também que nos acompanha pela internet. Presta esse culto conosco. Você também é muito bem-vindo. Livro de Atos, capítulo 8. A partir do versículo 26 da palavra do Senhor. Atos, quinto livro do Novo Testamento, em seu capítulo 8, a partir do versículo 26. A palavra de Deus nos diz o seguinte: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de ouvir o Senhor. E que essa mensagem, meu Deus, traga os efeitos, objetivos e resultados, meu Deus, que o Senhor quer. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Na última quarta-feira preguei sobre um coração evangelista. E o que é ter um coração evangelista? É amar a Jesus a ponto de amar as pessoas a quem Jesus amou. Como é que eu sei se eu tenho um coração evangelista? Ouça a mensagem de quarta-feira, está lá no nosso canal do YouTube, caso você ainda não tenha ouvido. Mas hoje, nessa manhã, nós vamos falar acerca dos princípios de um coração evangelista. Coração evangelista, repito, é aquele que ama a Jesus a ponto de amar as pessoas a quem Jesus amou. E nós sabemos muito bem que Jesus amou a todos. Jesus morreu na cruz por todos. Jesus provou o seu amor a todos. Então nós devemos amar a todos, sem nenhum tipo de exceção. E quais são os princípios que um coração evangelista demonstra? São 5 princípios que este texto nos diz. E a palavra de Deus vai nos guiar a estes princípios, de acordo com essa história desse diácono chamado Filipe. Filipe, um diácono da igreja, que tinha a sua vida focada na evangelização das pessoas. Confira comigo o versículo 4 deste mesmo capítulo. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então Filipe era um evangelista, pregava o evangelho, estava focado na pregação do evangelho de Jesus. E nós, irmãos, estamos focados nessa pregação, nessa função que Jesus Cristo nos deu e nos deixou de maneira tão clara. Porque nós não temos que esperar os trabalhos evangelísticos da igreja para evangelizar. O evangelismo se dá no dia a dia, com pessoas que nós sabemos que não têm o conhecimento acerca de Jesus. Nessas oportunidades que se abrem, é que nós devemos anunciar a Jesus. E ontem, falando aos jovens, se você souber
de verdade, se você souber Romanos 3:23, Romanos 5:8 e Romanos 10:9 e 10 de cor, você consegue evangelizar qualquer um. O Senhor Jesus facilitou demais o trabalho da evangelização. Talvez seja a coisa mais fácil de se explicar na Bíblia. É a salvação, é a apresentação do plano da salvação. Por que Jesus facilitou tanto? Para que aquele que tem um coração focado na evangelização possa fazer sem dificuldade nenhuma. Ah, mas eu sou novo convertido. Então, você já experimentou o que é a salvação. Fale disso. Qualquer crente que tenha um dia de convertido já consegue evangelizar, já consegue falar de Jesus. Filipe, diácono, Filipe tinha um coração evangelista. E aqui, irmãos, no texto que nós lemos, nós enxergamos os princípios que um coração evangelista tem. O primeiro princípio, obediência. Repare, e o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Filipe estava evangelizando, etc., trabalhando. O que ele fez? Levantou-se e foi. Uma obediência muito objetiva. Filipe não ficou enrolando. Filipe não ficou colocando desculpas. Filipe não ficou falando: ah, Senhor, mas eu estou fazendo outra coisa agora. Não, Filipe levantou-se e foi. Quem tem um coração evangelista tem como base de vida a obediência. Obedece. Não pergunta, não questiona. Obedece. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Mas deixa eu dizer uma coisa importante. A obediência não vem como consequência. Aliás, a obediência não é uma causa. A obediência é uma consequência. É por isso que o nosso coração deve ser evangelista. É por isso que eu preciso entender, pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, que a evangelização é muito importante. É no meu coração. E eu vou dizer de novo o que eu disse quarta-feira: se a gente vai obedecer para que Deus não nos castigue, se a gente vai obedecer porque alguém está mandando, isso não vale de nada. Nós temos que obedecer porque temos um coração que ama a Jesus e, portanto, obedece aquilo que Jesus disse para fazermos. Essa que é a verdade, é uma manifestação de amor a Jesus, a obediência. É uma manifestação, você está dizendo com a sua vida: eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. Olha que detalhe interessante aqui neste primeiro princípio. Filipe foi designado pelo anjo do Senhor a ir a um lugar deserto. Filipe estava nas cidades pregando, no começo do capítulo, conforme nós vemos. Mas aí ele foi chamado para ir para um deserto, para um lugar deserto. Percebam que um coração evangelista obedece sem sequer perguntar o que vai fazer, ou com quem ele vai falar. Filipe não sabia, até chegar ao lugar, o que ele faria ali. E para mim, pelo contexto de Atos 8, ele sabia que pregaria para alguém, ou para muitos, mas ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em obedecer. Irmãos, Jesus nos chama para a pregação das pessoas. Jesus nos chamou, nós somos servos do Senhor. Ontem, falando com os jovens, eu disse algo que eu nunca tinha dito antes. Não sei por quê, porque o Espírito não tinha me dado. E foi o seguinte: quando a gente fala um versículo da Bíblia para alguém, o Espírito Santo começa a agir ali, porque é palavra de Deus. Quando nós estamos falando de achômetros pessoais, o Espírito não age, mas experimenta falar um versículo, a saber,
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós não temos o poder de convencer ninguém, mas o Espírito tem. Então, quando nós falamos um versículo para alguém, o Espírito Santo está agindo ali, naquele momento. Mas nós temos que obedecer. Se o seu coração não é um coração evangelista, ore a Deus pedindo perdão por isso. E clame a Deus para que Ele te dê força, para que você tenha este coração que ama a Jesus a ponto de amar as pessoas a quem Jesus amou. Filipe evangelizava nas cidades e o Senhor o mandou ir para o deserto. E obedecer é consequência, não é causa. Agora tem um detalhe interessante. Quando ele chegou no deserto, o Espírito Santo falou o que ele tinha que fazer de maneira específica. Aqui nós encontramos um princípio da Trindade espetacular. Jesus nos deu a ordem, vão e preguem. O Espírito Santo nos direciona aonde? De maneira específica. Só que o Espírito Santo só vai nos direcionar se o nosso coração estiver disposto a obedecer a Jesus porque ama a Jesus. Daí o Espírito Santo disse assim, vai lá e fala para aquele eunuco. Foi o Espírito Santo que disse. Jesus disse para ele ir para o lugar deserto, o anjo do Senhor. Mas o Espírito Santo disse, então, é aquele ali que eu quero. Ore a Deus, Deus vai abrir oportunidades para você pregar, para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho. O Senhor vai abrir oportunidades, o Espírito Santo vai dizer para você, para quem Ele quer que você pregue. Agora o problema é as pessoas passarem por nós e não ouvirem de nós a maravilhosa obra de Jesus. Um segundo princípio que nós enxergamos aqui é a prontidão de Filipe. O primeiro princípio qual é? Todos juntos? O primeiro princípio qual é? Segundo princípio, prontidão. Filipe imediatamente levantou-se e foi. E por que ele obedeceu dessa maneira? Porque ele estava pronto. E quem é que está pronto? É aquele que está disposto a ouvir a voz de Jesus. Está pronto para ouvir a voz de Jesus. E como eu disse, Filipe não hesitou. Filipe, quando ele chegou ao lugar e o Espírito Santo o direcionou, Filipe estava pronto. O que nos leva a fazermos a seguinte pergunta: estamos prontos para ouvir o Espírito Santo nos orientar a ponto de falarmos de Jesus para as pessoas que passam por nós? Estamos prontos? Sabe, irmãos, essa prontidão é muito importante. Essa coisa de estar antenado à voz de Deus. E nós ouvimos tantas histórias maravilhosas acerca de gente que estava ouvindo a voz de Deus em um determinado momento e pregou para alguém, e essa pessoa chegou ao conhecimento de Jesus. Aliás, deixa eu dizer uma coisa sobre isso. Nós não levamos ninguém a Cristo. Nós levamos Cristo às pessoas. Isso é importante a gente dizer. Porque, sabe, dá a entender que nós pegamos a pessoa, chegamos até Cristo e falou assim, Senhor, essa aqui é fulano de tal, sabe? Não, nós levamos Cristo à pessoa, nós apresentamos Cristo à pessoa, não a pessoa a Cristo. E por que isso? Porque quem salva é o Senhor. Quem salva é o Espírito Santo. A obra é de Deus. Cabe a nós estarmos prontos. Sabe uma outra coisa também? Que quando a gente estuda acerca dessa obra maravilhosa que se chama evangelismo,
Uma outra coisa que é importantíssimo é que a gente não sabe quem se converte e quem não se converte. Certa vez eu estava ouvindo alguém dizer, estava em uma palestra, e a pessoa disse assim, não, porque 238 pessoas receberam a Cristo. Aí ele abriu para perguntas, eu levantei a mão e perguntei assim, mas como o senhor sabe que isso aconteceu? 238 pessoas, porque levantaram a mão. Irmãos, a nossa preocupação deve ser amar as pessoas e falar de Jesus a elas. Quem convence é o Espírito. Quem salva é Jesus. Quer dizer que a gente organiza um trabalho evangelístico, prega para o bairro todo, ninguém manifesta publicamente uma decisão, o trabalho foi um fracasso? Não é a quantidade de pessoas que manifestam uma decisão ao lado de Jesus que vai dizer sobre o resultado. O verdadeiro resultado nós vamos ver no céu. Porque quem salva é Jesus, o crescimento é responsabilidade de Deus. Deus não nos impôs essa responsabilidade. Imaginem a frustração dos evangelistas, quando não vem ninguém tomando uma decisão ao lado de Jesus. Mas não é essa a função do evangelista. A função do evangelista é estar pronto para pregar. A função de salvar é do Senhor. É do Senhor. Isso tira um peso, né? Parece que a gente quer ver o resultado assim, baseado tão somente nas pessoas que tomam a decisão. E não é assim, gente. Não é assim. Não é assim. Filipe pregou para muitos, nem todos, talvez a maioria não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Devemos estar prontos. Uma verdade importante, Deus está diretamente envolvido na obra da evangelização. Olha que princípio maravilhoso essa prontidão. Quem falou com Filipe a primeira vez? O anjo do Senhor. Quem falou com Filipe a segunda? O Espírito Santo. O que nos ensina? Que Deus está se importando com as pessoas e vai se importar sempre. Primeiro princípio, a obediência. Segundo princípio, a prontidão. Terceiro princípio, o preparo. Porque se eu tenho um coração evangelista, eu vou ter como base a palavra de Deus. E eu vou me preparar na palavra de Deus. Repare, versículos 30 e 31 novamente. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha, Isaías 53. O versículo 34. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Agora imagine se Filipe não tivesse conhecimento acerca de Isaías 53. Ele ia dizer o quê? Isso nos mostra que quem tem um coração evangelista está preocupado em aprender da palavra de Deus para ter o que falar. Quanto mais conhecimento da palavra de Deus você tem, mais oportunidades Deus vai te dar para a pregação do evangelho. E você quer ter uma sensação boa? Pregue. Pregue Jesus para alguém. Em determinado lugar, uma vez eu levei uma palavra em uma determinada igreja, e ali tinha uma pessoa de uma religião que não acredita que o Espírito Santo é Deus, que acredita que o Espírito Santo é uma força ativa, que não acredita que Jesus é Deus, que acredita que Jesus foi criado por Deus. Tinha alguém dessa religião ali. E chegou no final, essa pessoa me abordou e começamos a conversar. E eu olhei para a Bíblia dele e tive certeza de onde ele era, de acordo com a característica da Bíblia dele. E começamos a conversar e ele disse para mim, mas o Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo é uma força ativa.
Aí eu virei para ele e falei assim, tá, e se eu te mostrar aí na sua Bíblia que ele é Deus? Não, você não vai me mostrar. E sabe? Vai, então mostra. Bom. Aí eu peguei, fui lá para João 16, e ele ouvirá e falará daquilo que tiver ouvido. Aí fui lá para 1 Coríntios 2. Quem conheceu o Senhor senão o Espírito do Senhor? Então como é que uma força ativa fala, ouve e conhece as coisas de Deus? Aí eu falei assim, tá, e agora? O que você vai fazer? Então você precisa se entregar a Jesus. Jesus é Deus. Repete comigo, Jesus é Deus. Aí fui lá para João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É claro que eu não estava falando assim com ele, né? Eu estava conversando com ele. E naquele dia eu falei assim, então o senhor precisa orar. Eu fui lá para Romanos 10, 9, 10, o senhor precisa orar. E ele orou. E aquilo que para muitos é impossível, uma pessoa dessa determinada religião, que tenha um fundamento tão orando, recebendo a Cristo. E hoje é professor da escola dominical da igreja dele. Irmãos, o preparo é importantíssimo. Filipe, e o texto nos diz que Filipe, desde essa passagem até ao final da história de Jesus, lhe ensinou acerca de Cristo. E isso nos mostra uma coisa muito importante. Ele não ficou floreando nada, ele falou de Jesus, que é o foco da nossa pregação. Nós não temos que pregar achômetros pessoais, nós não temos que pregar o que pensamos, nós temos que pregar Cristo, e unicamente Cristo. Cristo é o suficiente para que uma pessoa creia. Nós não temos que colocar ideias pessoais, não, a nossa pregação é Cristo, o nosso objetivo é Cristo quem salva, é Cristo quem morreu, é Cristo quem ressuscitou, Cristo é a nossa fé, Cristo é a nossa religião, então a nossa pregação deve ser única e exclusivamente Cristo. Cristo. Quem tem o coração evangelista, estuda a palavra não apenas para a sua própria edificação, mas também para a evangelização. Tem um pastor que antes ele era ateu, e sabe como ele tomou uma decisão ao lado de Jesus? Estudando Daniel. E eu lembrei disso, o irmão Davi falou sobre Daniel na penúltima série de aulas, o pastor está dando sobre as bem-aventuranças hoje, e ele lendo Daniel, lendo as profecias, e ele falou como é que isso pode acontecer, e leu Daniel e se converteu. Poder de Deus, o poder não está em nós, o poder está naquele que nos enviou. Lembra lá, Mateus 28, 17? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, nós vamos debaixo do poder do Senhor, não é debaixo do nosso próprio poder. O eunuco lendo Isaías 53, e Filipe tinha o conhecimento de Isaías 53. E respondeu para aquele eunuco sobre Isaías 53. O primeiro princípio é a obediência. O segundo princípio é a prontidão. O terceiro princípio é o preparo. Prepare-se em nome de Jesus. E o preparo é o quê? É abordagens, estratégias? Não. Preparo bíblico. Preparo é a Bíblia. As estratégias, gente, deixa isso com o Senhor. Deus vai abrir a oportunidade. Quarto princípio. Foco. Filipe estava focado. Versículo 37, leia comigo. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Repararam um detalhe aqui no texto? Filipe não disse em quem o eunuco devia crer. E eu fui conferir em mais 6 versões para ver se em alguma estaria assim. E disse Filipe:
é lícito se crer de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Não, Filipe não disse isso. Eu fui conferir em mais de 6 versões, em acho que 8 versões. Nenhuma, nem nas piores, nenhuma está dizendo que Filipe induziu a resposta do eunuco. Filipe falou, é lícito se você crê de todo o coração. Aí o eunuco responde, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E por que quem tem o coração evangelista, ele é focado? Focado em quê? Focado na pregação de Jesus, não focado em resultado. Porque Filipe não induziu o eunuco a tomar uma decisão. Não induziu. O foco dele estava em anunciar a Jesus. E como eu disse, nós não levamos as pessoas a Cristo, nós levamos Cristo às pessoas. Não apresentamos as pessoas a Jesus, apresentamos Jesus para as pessoas. E o coração evangelista deve estar focado em Jesus. E tirando todas as preocupações. Tirando tudo. Mas eu vou. Se o Espírito Santo está te mandando pregar para determinada pessoa, vá. Vá. Em nome de Jesus. Filipe estava focado. E olha que interessante. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Olha o foco em Jesus aqui. Para o carro. Porque o eunuco disse, o que me impede de ser batizado? O foco está em Jesus. Fica imaginando, para o carro, tem aqui água. Vamos batizar. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos batizar. Ele entendeu a mensagem. E ao se converter a Jesus Cristo, Filipe, focado em Jesus, já o batizou. E para uma pessoa ser batizada, ela precisa ser salva em Jesus e entender a autoridade pela qual está sendo batizada e o motivo para ser batizado. O nosso foco, irmãos, deve estar em Jesus Cristo, na evangelização do mundo. E quando o nosso foco está em Jesus, nós vamos orar pela evangelização? Sim ou não? Nós vamos pregar, nós vamos evangelizar? Sim ou não? Nós vamos investir na obra missionária? Sim ou não? Se o nosso foco está em Jesus. Se o nosso coração for evangelista, nós não vamos fazer isso de maneira natural, de maneira espiritual. Agora, tira os olhos de Jesus. Aí começam a vir as desculpas. Foco em Jesus. Veja, tudo é em torno de Jesus, né? Nós devemos obedecer a Jesus. Nós devemos estar prontos para Jesus. Nós devemos estar preparados, e quem nos prepara? Jesus. E o nosso foco deve ser Jesus. Último princípio, continuidade. Veja comigo o versículo 40. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. O último princípio é, quem tem o coração evangelista não para em uma obra. Filipe pregou para o eunuco se converteu, Filipe batizou o eunuco, e o Espírito Santo tirou Filipe dali, e Filipe foi pregar em outro lugar. Quem tem o coração evangelista continua pregando, e este é o princípio, irmãos, que nós temos que ter. Não é porque nós pregamos hoje que não devemos pregar amanhã. Não é porque que contribuímos hoje que nós não temos que contribuir amanhã. Não é porque nós oramos hoje que não temos que orar amanhã. Este é um princípio de um coração evangelista importantíssimo. É a continuidade. Ele não para e ele vai. E se é um trabalho específico dado pelo Espírito, amém, ele vai lá e faz. Se não é um trabalho dado pelo Espírito Santo, há a ordem de Jesus que é geral, e ele continua, e ele vai glorificando ao Senhor com a sua vida. Quem tem um coração evangelista não
para. Não para. Aproveita todas as oportunidades. Essa mensagem se resume a um convite prático. Amar mais a Jesus. Porque quem ama a Jesus, ama a quem Jesus amou. Vamos amar mais a Jesus?